Você já se sentiu preso em um ciclo onde, por mais que tentasse, o pecado sempre parecia ter mais força do que sua vontade de fazer o bem? E o que dizer daquela sensação de frustração quando você se vê repetindo os mesmos erros, mesmo sabendo o que é certo? Bom, esse é o grande dilema humano. E talvez uma das passagens mais poderosas para entender esse conflito esteja em Romanos 7. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como essa carta de Paulo revela a batalha entre a lei, o pecado e a natureza humana. Imagina a cena. Você está em um casamento. Pela lei, você está preso a essa união enquanto o seu parceiro estiver vivo. Mas, se ele morrer, você está livre dessa obrigação, podendo se casar novamente sem ser acusada de adultério. Paulo usa essa analogia para ilustrar algo muito mais profundo. Ele diz que, assim como a mulher é libertada da lei do casamento pela morte do marido, nós também fomos libertos da lei, mas, no nosso caso, foi pela morte de Cristo. E o objetivo dessa morte? Não só a libertação, mas para que agora possamos viver para aquele que ressuscitou dos mortos e dar fruto para Deus. É uma morte simbólica, que traz uma nova vida, um novo propósito. Agora, antes dessa libertação, como era a nossa vida? Paulo descreve que, enquanto éramos dominados pela carne, as paixões pecaminosas ficavam agitadas pela própria lei. E o que isso causava? Fruto para a morte. O poder do pecado, muitas vezes, surge justamente quando a lei nos confronta, como se fosse um alerta para aquilo que não podemos fazer. Agora, depois dessa morte para a lei, a nossa nova forma de servir a Deus já não é mais pela velha lei, mas sim pela ação do Espírito Santo. E é assim que somos libertos para viver de uma forma nova, com o Espírito conduzindo a nossa vida. Mas será que a lei é realmente algo ruim? Não. A lei não é pecado, mas sim uma ferramenta de Deus para mostrar o que é errado. Sem a lei, como saberíamos o que é cobiça, por exemplo? A lei nos revela as falhas da nossa natureza humana. Mas, como em um jogo de gato e rato, o pecado encontrou uma brecha nessa lei. Quando o mandamento foi dado, o pecado se aproveitou para despertar todo tipo de desejo cobiçoso. E ao invés de trazer vida, o mandamento nos levou à morte. A lei, que deveria ser algo bom, revelou a profundidade da nossa falha, mostrando como o pecado é extremamente pecaminoso. E aí vem o grande paradoxo. A lei é espiritual, mas o ser humano, como Paulo diz, é carnal, preso ao pecado. Você já percebeu como, muitas vezes, você não faz o que realmente quer? Paulo fala que, por mais que ele tenha o desejo de fazer o bem, ele não consegue cumprir esse desejo, mas acaba fazendo exatamente aquilo que não quer. E, na verdade, isso revela que ele reconhece que a lei é boa. O problema está na carne, que mesmo com a intenção de fazer o bem, se vê impotente. Como ele mesmo diz, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso é uma luta constante dentro de nós. E essa batalha interna vai ainda mais fundo. Existe uma guerra entre a mente e a carne. Enquanto a mente, que quer fazer a vontade de Deus, está em paz com a lei de Deus, o corpo está preso à lei do pecado. O que acontece quando desejamos fazer o bem? De repente, o mal está ali, à espreita, pronto para nos desviar. E essa luta não é apenas algo abstrato, ela é real, e Paulo descreve como uma guerra no interior do ser humano. O prazer de querer agradar a Deus se mistura com a realidade do pecado que habita em nossos corpos, tornando-nos prisioneiros dessa luta. Mas, em meio a essa batalha, há um grito de desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Esse é o clamor de alguém que reconhece a profundidade da sua falha, mas ao mesmo tempo anseia pela libertação. E a resposta? A resposta está em Cristo. A única solução para esse conflito é a graça de Deus, que por meio de Jesus Cristo nos dá a esperança da verdadeira libertação. Paulo, então, com gratidão, reconhece que, enquanto a mente está escravizada à lei de Deus,
A carne ainda está sob a lei do pecado. Mas isso não é o fim. O grito de desespero é seguido por uma esperança que está em Cristo, aquele que nos dá a vitória. E você, está preso nessa luta interna? Sente que, por mais que tente, o pecado ainda tem um peso sobre a sua vida? Bom, a boa notícia é que, assim como Paulo nos mostra em Romanos 7, a libertação está em Cristo. Ele é a solução para essa batalha. E se você quer continuar explorando mais sobre a palavra de Deus e como ela pode trazer liberdade para a sua vida, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!